Oi, bem-vindo. É meu prazer fazer a introdução de Daniela Campello, que estudava comigo na UCLA, então é uma grande amiga, e agora é professora na FGV, acho que alguns de vocês são alunos dela. Antes disso, ela era professora no Princeton, uma das maiores universidades dos Estados Unidos, e ela tem publicado um livro novo aqui. A próxima vez que eu volto, se alguém quer, eu posso levar, se vocês... Se quiserem esperar a capa mole, eu entendo. Caro pra caramba. E um dos capítulos foi publicado como um artigo no Comparative Political Studies e ganhou o prêmio do melhor artigo do ano passado, sim. Então, eu vou deixar ela para apresentar o trabalho maravilhoso dela. Obrigada. Então, é muito legal estar de volta aqui. Na verdade, eu fui aluna do IESP durante meu mestrado. E quando eu entrei, na verdade, o projeto desse... Deixa eu ver se eu acerto isso aqui. Pois é, o projeto desse livro, por incrível que possa parecer para vocês que estão fazendo mestrado ou terminando, eu entrei no mestrado com muita vontade de trabalhar nisso. Eu tinha vindo do setor privado, trabalhava no mercado financeiro, no Pactual, e depois que eu saí do setor privado e fui trabalhar no governo, eu fazia captação de recurso internacional na Secretaria de Planejamento aqui do Rio. Então, essa relação entre investidor e governo, a influência que Banco Mundial, que outras agências tinham sobre o que a gente decidia todos os dias no governo, era muito forte naquela época e me chamou muita atenção. Então, quando eu entrei no mestrado, eu já queria trabalhar e entender um pouco como é que o poder econômico e o poder político se relacionam no Brasil. E aí acontece que aqui eu cheguei e tive contato com o trabalho do Renato Bosch, da Elie Diniz, e eles faziam a pesquisa dele era sobre como a indústria tentava colocar a sua agenda para o governo. Então, lobby, relação com Brasília e tudo mais. Mas, ao contrário, quando eu soube desse trabalho, eu falei, bom, é isso que eu quero fazer, só que eu quero fazer com o mercado financeiro. Como é que o mercado financeiro consegue influenciar a agenda política? E aí acontece que, para os meus alunos, principalmente já leram o Albert Hirschman, diferente da indústria que usa sua voz e vai para o Congresso e junta lobista e, enfim, faz pressão, o mercado financeiro não faz isso. A relação de poder do mercado financeiro com o governo está muito mais relacionada à capacidade de saída, à capacidade de tirar o dinheiro do país. Isso é uma coisa que não precisa ter concertação, não precisa ter acordo, ninguém precisa sentar numa mesa e decidir, mas na medida em que o investidor calcula esse próximo governo não vai ser favorável para mim, eu tiro meu dinheiro, como aconteceu com o famoso caso da menina do Santander, durante a eleição da Dilma, que recomendou a tirada de dinheiro. Ela não falou com o governo, ela não falou com ninguém, ela falou com os clientes dela, e isso, obviamente, que sendo feito por todos os investidores, tem um efeito em governos não queridos pelo mercado. Então, o tema da pesquisa é esse. Quando eu comecei a trabalhar nesse tema, os primeiros 2 textos que eu li aqui no IESP, que o Otávio Amorim me mandou, eram do Carlos Bosch e do Jeff Garrett, falando sobre globalização financeira nos países envolvidos. E turns out que o Jeff Garrett foi da minha banca, o Carlos Bosch era meu colega lá em Princeton, foram pessoas que me influenciaram muito. Então, aqueles textos discutindo como ia acontecer o que se chamava lá nos Estados Unidos de race to the bottom, se na hora que se liberalizasse o capital e o capital pudesse sair e entrar como quisesse, que isso forçaria governos de esquerda para o centro, de alguma maneira. Então, essa discussão estava acontecendo no mundo desenvolvido, ela foi importada de alguma maneira para nós, mercados emergentes. Então, os modelos no começo eram muito parecidos, tentando entender como é que alguns indicadores de liberalização financeira afetavam gastos sociais e políticas de esquerda e tudo mais. Só que o problema é que aqui, ao contrário do mundo desenvolvido, o que a gente vê é que a democracia e liberalização financeira e liberalização comercial aconteceram todas na mesma época. Então, esse modelo assim, de grandes regressões que olhavam coisas que andavam juntas, mas não explicavam muito o que estava acontecendo, em algum momento foi perdendo a força. Então, o foco do meu trabalho é um foco muito micro. Eu olho para como o mercado se comporta e como o governo se comporta, como é que essa interação, esse diálogo entre mercado e governo acontece. Então, tem 3 perguntas, basicamente, de pesquisa que esse livro tenta responder. O primeiro é se o mercado vota. Existe algum padrão sistemático de resposta do mercado para alternâncias de ideologia no governo? Ou seja, quando o governo vai para a direita, vai para a esquerda, isso faz diferença? O mercado se importa com isso ou é completamente indiferente?
A segunda pergunta é em que condições o voto do mercado influencia a política econômica. E, na verdade, existia um consenso na literatura muito forte de quem estudava esses temas de globalização financeira, que a influência do mercado seria muito mais forte em países emergentes do que em países desenvolvidos, ainda, porque países emergentes não têm poupança, a poupança doméstica é muito baixa, a dependência do capital estrangeiro é muito maior, o mercado é muito menor, então é muito mais volátil, os investidores estão muito preocupados com todo tipo de política, não é só política macroeconômica. Então, na verdade, a ideia é que, de um lado, o mercado teria muito mais poder e, do outro, a população que poderia, a sociedade organizada que podia, de alguma maneira, se contrapor a esse poder do mercado, é muito desmobilizada na América Latina e em outros países emergentes, ao contrário de países mais estruturados, nos países europeus, por exemplo, principalmente os escandinavos, onde você tem uma concertação social que resiste, de alguma maneira, a essas pressões de mercado. Então, o consenso era de que o mercado influenciava muito a política econômica em países emergentes, e depois eu vou mostrar para vocês que o que eu entendo disso do livro é que isso varia muito, varia entre países e varia com o tempo. E, por fim, como a influência do mercado afeta a esquerda no longo prazo. Então, também, a primeira literatura sobre esse tema chegava à conclusão que ia acontecer essa tal race to the bottom, e que a esquerda ia chegar para a direita e não existir mais governos redistributivos por causa da pressão de entrada e saída do capital. Então, isso é uma literatura pessimista com relação à globalização financeira, e, de outro lado, a gente viu uma literatura mais otimista, que era até do Jeff Garrett e do Carlos, dizendo, não, isso depende do país, depende da situação, pode ser que a população consiga fazer frente a isso e a gente não vai ter essa convergência que se espera. Então, são essas duas visões, e eu queria entender se, no longo prazo, essa convergência aconteceria, se, de fato, nos países emergentes, na América Latina, a esquerda se moveria para o centro e ficaria ali, ou não. Então, são as três perguntas dessa pesquisa. Então, agora, vamos aos fatos. Esse aqui, bom, Fernando Henrique, em 1994, não preciso explicar para ninguém, foi uma campanha em que ele tinha sido ministro das Finanças e veio com um discurso bastante liberal, de abertura, modernização e redução do tamanho do Estado, eficiência e tal. Isso aqui é o comportamento do mercado no período da eleição do Fernando Henrique. Então, a gente tem, isso aqui é Bolsa, né, ações, mercado brasileiro, Bovespa e mercados emergentes. Isso aqui é a data da eleição e esses são os meses anteriores. Então, o que esse gráfico mostra aqui é que nos 2 anos antes da eleição do Fernando Henrique, mercados emergentes e mercado brasileiro andavam muito juntos, assim, bastante correlacionados. Subitamente, quando se percebe que o Fernando Henrique vai ganhar, o mercado dispara no Brasil. Então, isso é, enfim, uma primeira evidência de que há uma preferência. O mercado sabe quem é o candidato que lhe interessa e vota, entre aspas, nesse candidato, colocando mais dinheiro nos países onde o governo favorável vai ganhar. Aí, 8 anos depois de um governo neoliberal, não tão radical como outros na América Latina, mas, sem dúvida, que diminuiu o tamanho do Estado e que abriu a economia para o comércio internacional, para as finanças e tudo mais, veio Lula, em 2002, com uma agenda muito mais à esquerda. Isso é uma coisa que eu vou voltar na hora que eu falar mais do caso do Lula, mas em 2001, o PT lançou a resolução de Olinda, ou seja, um pouco antes da eleição, assinada pelo Celso Daniel, que era considerado, enfim, mais moderado no partido, digamos assim, menos esquerda, e a resolução tinha uma agenda muito parecida com a agenda que o PT tinha em 89 e 94, de controle de capitais e de proteger contra importações predatórias, um discurso muito, muito claramente à esquerda. Então, Lula vem em 2002 e o mercado responde, como alguns de vocês devem lembrar. Então, isso são mercados emergentes, isso aqui é o Brasil, e o mercado brasileiro despenca quando chega perto da eleição do Lula. Então, normalmente, quando eu apresento isso fora, eu falo, olha, esse é o Lula que o mercado estava vendo. Ele não comprou o Lulinha Paz e Amor, que foi o Lulinha da campanha. Então, demorou muito tempo até que o mercado se convencesse que, de fato, o PT não vinha com uma agenda de esquerda como se imaginava. Enfim, isso aqui é o risco país, né? O medido pelo JP Morgan, o risco país dispara na época da eleição do Lula. E o que é mais importante, essa crise não é uma crise de bolsa, que acontece, é um problema para os investidores ganham, perdem dinheiro e está tudo certo. Isso foi uma crise que se espalhou para a economia real. Então, a gente teve saída de capital de 1 bilhão por mês em algum momento, desvalorização de 40% do real, a inflação anualizada em março, que é de 2002, que era 8%, virou 15%, os juros aumentaram barbaramente durante esse ano. Então, foi uma crise que as pessoas sentiram, foi uma crise econômica real. E o que aconteceu logo depois da eleição?
foi um giro à direita do Lula muito surpreendente, tanto para quem estava dentro do PT, como para quem estava no mercado. Com um superávit primário de 5 anos, após 2 anos de estagnação econômica, taxas de juros subiram mais ainda. A primeira medida que o PT tomou no governo foi iniciar uma reforma da Previdência. Houve toda uma discussão de dar mais independência ao Banco Central. Enfim, o Henrique Meirelles foi escolhido o presidente do Banco Central. Liberalização financeira. Então, uma série de medidas que definitivamente não eram esperadas nem pelo PT, nem pelo mercado, quando o Lula entrou. Então, isso aqui meus alunos já viram meu ver de novo, isso aqui é o passeio do risco país durante a eleição do Lula. E é uma coisa que para chamar a atenção, volta e meia tem alguém que fala, porque aí fizeram a carta ao povo brasileiro e o mercado acalmou. Não acalmou, demorou muito mais tempo do que isso para o mercado acalmar. E, a propósito, uma das coisas que eu percebo nesse trabalho é que eu falo é que essa mudança, o que se chama hoje, virou moda, estelionato eleitoral, essa virada da esquerda para a direita, em geral ela acontece com presidentes fortes. Então, esse argumento de que o presidente fraco é que tem que compor com o Congresso e vira para a direita não é fato. É o presidente forte que muda. Então, existia uma expectativa de que o Lula, de fato, tivesse a possibilidade de fazer isso se quisesse. Mas, como ele vinha de um partido altamente institucionalizado, não era o caso do Chaves, não era o caso do Correia no Equador, demorou muito para se acreditar que um candidato de um partido como o PT poderia, de fato, mudar a agenda tão radicalmente. Então, isso é o risco país no começo das eleições, em 2002. O Armínio Fraga foi eleito o Homem do Ano pela Latin Finance Magazine. O Brasil era considerado superestrela dos mercados emergentes. A Argentina estava indo para o buraco, tinha dado default, estava em crise. O Brasil tinha descolado, todo mundo impressionado com a capacidade do Armínio Fraga de gerir a economia. Era um momento de sucesso no país. E aí, nesse período, apareceram as primeiras pesquisas mostrando o Lula na frente. O curioso é que o Lula sempre aparecia na frente. Era a terceira eleição que ele competia, e ele sempre começava com aqueles 30 e poucos %. Então, o mercado, se a gente olhava os relatórios na época, diziam, então, tranquilo, o Lula está com esses 30 e poucos e vai acabar com esses 30 e poucos, isso é o que ele pode fazer, não tem problema. Até o último minuto tinha gente dizendo, não, vai acontecer alguma coisa, ele não vai ganhar. Aí, tudo bem, aí entra o Lula na frente. Em maio, a BCP Securities solta um relatório chamado Lula Monster, que começa a fazer análise de como o mercado está começando a ficar apavorado com a perspectiva do Lula ganhar. E aí o risco país já sobe para 755. Em junho, o pessimismo se espalha, e lendo os relatórios é mais interessante ainda olhar isso, eu falo bastante disso no livro, tem uma desvalorização de 12% do real e o risco país se iguala ao da Nigéria, o risco país brasileiro, sendo 2 meses depois do Armínio Fraga ser eleito o Homem do Ano pela Latin Finance. O risco sobe para 882. Aí o Lula divulga a carta ao povo brasileiro, que o pessoal do PT chamava na época de carta para acalmar investidores. E o risco país continua subindo. Então, 1.382, depois da carta ao povo brasileiro. Aí o que acontece em julho? O Standard & Poor's reduz a classificação do risco país, isso aí parecer familiar, não é coincidência. Ela reduz a classificação do risco país, as saídas de capital chegam a 1% ao mês e a inflação dobra em relação a junho. O início do horário eleitoral acontece com o risco país já em 1.825 pontos. Aí vem um acordo com a FMI, não sei se todos se lembram, mas o FMI, no meio dessa crise, fala, olha, essa crise é uma crise de confiança, os investidores estão apavorados, a gente precisa ter dinheiro para acalmar esse povo. Então, vou emprestar o dinheiro para vocês, agora todos os candidatos têm que assinar uma carta dizendo que vão continuar a política econômica do Fernando Henrique. Foi exatamente isso que foi feito e foi exatamente essa carta que foi assinada. Ainda assim, o risco país baixou um pouquinho, mas continua nas alturas. Quando Lula recebe 46% dos votos no primeiro turno, o risco país vai a 1936, que foi o pico. Enfim, continuando a sua trajetória, Lula vence com 61% dos votos, o risco país está em 1460. O governo acerta os termos do acordo com a FMI e eu escutei de investidores da época que diziam que nem isso era muito crível, porque, enfim, acordo com a FMI você pode acertar e não cumprir. O risco Brasil começa a cair, e aí o Lula anuncia a reforma da Previdência. E isso foi o que foi considerado o credible commitment, foi aquilo que o Lula fez e que, de fato, teve um efeito no mercado, e o mercado percebeu, e isso aí foi quando saiu o PSOL, toda a crise aconteceu, e aí percebeu, isso aí é uma iniciativa custosa, isso aí, nessa agora, o Lula botou na reta e disse que realmente vai moderar.
o risco cai para 867 e, finalmente, em setembro, ele volta mais ou menos ao patamar do ano anterior, ou seja, um ano e meio depois a gente ficou, enfim, nesse processo de risco alto, juros altos e com uma dívida que era atrelada ao dólar, então teve consequências sérias para o endividamento do país, não só do governo como das empresas, enfim, uma situação bastante dramática de falta de confiança, né? Isso aqui é o lado dos investidores, que eu acho muito interessante. Isso aí é um Reform Scorecard do Merrill Lynch, em que eles anotam quais são as medidas que o mercado queria que o governo adotasse. Então, reforma da Previdência, reforma fiscal, autonomia do Banco Central, reforma bancária. E aí, o mercado acompanhava aqui se a mudança era neutra ou positiva, como é que estava o andamento, se tinha ido para o Congresso, estava no Senado, onde é que estava, a qualidade da reforma proposta, dado o que o mercado considerava boa qualidade, o progresso dessa proposta e uma nota. Então, em abril de 2003, a gente ganhou nota 5. Em dezembro de 2003, a gente foi promovido a 7,6. Então, de fato, as primeiras iniciativas do Lula tiveram bastante sucesso, o mercado ficou muito feliz e, como vocês viram, o risco Brasil voltou lá para o seu canto. Se em 2002 o risco era esse, ou seja, a gente descolou do mercado, em 2006 não teve descolamento absolutamente nenhum. A gente foi solenemente ignorado pelo mercado. Fosse Dilma, fosse José Serra, naquele momento não fazia a menor diferença para ninguém. Isso também se lê nos relatórios, que a expectativa era de que as políticas fossem continuar as mesmas, com um, com o outro, então não tinha ninguém nervoso nessa época. Não, Lula ou Alckmin. E em 2010 a mesmíssima coisa com Dilma e José Serra. Então, a eleição passou na completa indiferença do mercado. Então, no caso do Brasil, quando você olha esse primeiro caso, aparece, tudo indica que a gente está num processo de convergência como se imaginava na literatura de globalização. A eleição da esquerda, tem fuga de capital, tem uma crise cambial, a esquerda move para a direita, na eleição seguinte a plataforma da esquerda está muito próxima da direita e o mercado não reage mais, está tudo certo. Então, o caso do Brasil sugere um resultado como esse. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui são uma análise dos giros à direita, isso aqui foi o paper, na verdade, da Comparative Political Studies, parte dele, que é o seguinte, isso aqui são eleições em que os candidatos correram com uma campanha neoliberal explícita, modernização, redução do tamanho do Estado, reforma do Estado e tudo mais, e esse aqui, onde os candidatos correram com um discurso à esquerda de rejeição, naquela época, o mais claro, era a rejeição do modelo neoliberal. Então, 33 de 89 campanhas, de fato, prometiam um governo à esquerda. Isso é de 82 a 2006, esse grupo. O que acontece é que, na hora de fato, promover as políticas, os candidatos que entraram com discurso neoliberal, de fato, iniciaram políticas neoliberais em todos os casos. No caso da esquerda, mais da metade, 2/3, na verdade, mudaram para um governo neoliberal pós-eleição. Então, hoje em dia, para mim, que, enfim, depois de fazer essa pesquisa, eu vejo esse debate do estelionato eleitoral e acho uma certa graça, do ponto de vista de quem está analisando, porque a gente vê isso aí na América Latina direto o tempo inteiro, e do ponto de vista do PT também, que em 2002 não fez nada muito diferente. E aí o que acontece? Aí o ponto, na verdade, que eu faço nesse artigo é o seguinte: essas eleições grifadas aqui são as eleições que aconteceram com fuga de capital relevante, realmente saídas de capital do país. Depois, até se alguém se interessar, de como é que a gente mede. Então, o que se descobre, o que se percebe desse gráfico aqui, que depois eu vou analisar estatisticamente, mais sistematicamente, é que a fuga de capital é muito mais provável quando a esquerda, percebe-se que a esquerda vai ganhar, primeiro. E segundo, entre os que mudam para a direita, 2/3 estavam experimentando, 3/4, na verdade, estavam experimentando fuga de capital. Entre os que ficaram na esquerda, só 1/4, ou, não, minto, 30%, não estavam experimentando fuga de capital. Então, existe uma intuição nesse gráfico, tem uma relação entre essa saída de capital, esse pavor do mercado e essa mudança após a eleição da esquerda. Aí vem uma história diferente, na verdade, que é um dos meus outros. Eu fiz 4 estudos de caso, foi Brasil, Venezuela, Argentina e Equador. O Equador, Gutiérrez, em 2002, também, não sei se todo mundo conhece, mas ele foi um candidato, ele era uma pessoa de origem militar e que tentou dar um golpe no Jamil Mahuad em 2000 por conta da dolarização da economia, tinha um discurso de esquerda fazia tempo e se candidatou com o apoio de partidos pequenos de esquerda, sindicatos e principalmente o apoio indígena, em 2002 no Equador.
Mesma coisa, 2002 foi um ano ruim para todo mundo e o Equador, de fato, também descolou dos mercados emergentes, também visto muito como uma onda de esquerda vindo para a América Latina. Então, teve uma pressão forte no Gutiérrez. Teve uma queda de 30% dos títulos da dívida, fuga de capital, da mesma forma que no Lula, as reservas internacionais secaram. E o que ele faz é fazer uma mudança muito, muito radical. Na verdade, ele fez a campanha do Gutiérrez, ele propunha um clube da dívida para renegociar a dívida latino-americana em conjunto. Ele prometeu que ia terminar com a base de Manta, a base militar de Manta dos Estados Unidos no Equador. Enfim, fez um projeto bem de esquerda. E, na verdade, quando ele ganha as eleições, ele bota o terno e vai para os Estados Unidos dizer que o Equador seria o maior amigo dos Estados Unidos na América Latina. E aí começa um processo, assina com a FMI, e começa um processo de privatização, aumento de preço de combustível, redução de subsídios, enfim, uma agenda completamente neoliberal. Isso depois, até nas perguntas, vocês querem saber um pouco mais dos casos, é muito interessante saber os bastidores disso. Então, ele passou um tempo, ao contrário do Lula, ele não tinha um partido, né, ele criou um partido para correr, tinha muito poucos assessores, e em algum momento da campanha, visto que existia uma crise, ele começou a se aproximar de alguns empresários, os empresários disseram, tem um cara aqui, o Maurício Pozo, que pode devia ser seu ministro das Finanças, é um cara muito confiável, e aí Maurício Pozo fez a versão Palocci no Equador, que começou durante a campanha a compor com o mercado, acalmar e tudo mais, e aí o acordo com a FMI fechou rapidinho depois da eleição. E aí o discurso do Gutiérrez se nós queremos distribuir riqueza, precisamos gerar riqueza. História conhecida nossa, tem que aumentar o bolo para distribuir e tudo mais, a gente conhece. Aí vem Gutiérrez, enfim, tem crise econômica, crise política, ele perde bastante a credibilidade com essa mudança, o Equador é um país cheio de convulsões políticas, ele começa a se aproximar, como ele não tem apoio no Congresso do Partido Roluzista, tenta trazer de volta um ex-presidente que tinha sido banido, enfim, se entra em uma série de confusões e, no final das contas, é retirado do poder. Vem o vice-presidente dele, passa um tempo, o Alfredo Palacios, 2 anos, e na eleição de 2006, corre de novo Rafael Correa. E por que o interesse, em particular, no Equador? Porque, realmente, tanto o Rafael Correa, claro, nenhum candidato é igual, nenhuma circunstância é igual, mas são 2 candidatos que tinham um discurso muito parecido, um apoio muito parecido, vinham sem partido, uma série de semelhanças, e só uma diferença, que era que me interessava. Mas, enfim, veio o Correa em 2006, o risco país... De novo, dar um show. Esse tipo de coisa é preciso mostrar o que aconteceu com a gente em 2006, para ficar claro que isso não acontece toda vez, né? Quando a eleição não tem incerteza e quando todo mundo promete a mesma coisa, não tem pico de risco país. No caso do Equador, teve muito grande, principalmente depois da eleição, quando ele endureceu o discurso. Agora, qual é a diferença entre Gutiérrez e Correa que me interessa tanto? A situação do mundo, onde o Equador estava ali plugado, era muito diferente. Então, na época do Gutiérrez, em 2002, o preço do petróleo estava $18 o barril. Na época do Correa, estava 48%, e foi a, 150%. Dívida externa, 65%, 41% na época do Correa. Dívida externa pública, 57%, 32%. Reservas internacionais eram o dobro, dívida de curto prazo. Ou seja, tinha muito dinheiro entrando no Equador naquela época, em 2006, que não tinha em 2002. Por coisas que não tinham nada a ver com o governo, veja bem, é uma condição do cenário internacional muito diferente. E o que acontece com o Correa é que não tem fuga de capital, quer dizer, o investidor tira o dinheiro, mas tem dinheiro à beça entrando por conta do petróleo, bastante dólar na economia, ele tem um pico do risco país, mas com o petróleo em alta e com as reservas internacionais alta, baixo endividamento, não tem fuga de capitais. E não tem giro à direita também. Então, Correa entra com os 2 pés, faz renegociação de contrato de petróleo, apavora todo mundo, congela preço de alimento, proíbe terceirização. Na época que eu estava fazendo pesquisa de campo lá, era o que ele estava fazendo, era proibir qualquer tipo de terceirização no setor privado. E eu me lembro de estar em reunião eu ia numa reunião que a FMI organizava com alguns empresários e tudo, e o pessoal falando, olha, dá dinheiro, bolsa, caridade, qualquer coisa pode, agora não mexe na regulação do trabalho, porque isso é o que dói, de fato, no bolso. Então, ele fez. Finalmente, acabou com a base militar dos Estados Unidos em Manta, que era o que o Gutiérrez tinha prometido e não fez, deu um default na dívida que ele considerou ilegítima e tomou o controle do Banco Central. Então, uma agenda bem forte de esquerda. E o que ele diz é que, se o mercado está nervoso, deveria tomar um Valium. Eu estou preocupado com a crise social, com a dívida social e não com a dívida do governo. Então, no Equador,
aquela divergência que aparentemente acontece no Brasil e que a gente podia imaginar que acontecesse em outros cantos, não acontece. Você tem uma eleição de esquerda, o mercado reage, tem uma crise, tem uma mudança programática, no caso do Gutierrez. Na eleição seguinte, vem um outro candidato com o mesmo discurso de esquerda, o mundo é outro, e ele permanece na esquerda. Então, esse tipo de variação é que eu estou interessada em compreender. Então, são dois padrões distintos, na verdade, que me interessam. O primeiro é que, no curto prazo, o mercado nem sempre disciplina, no sentido nem um pouco valorativo da palavra, mas no sentido de influencia, nem sempre o mercado influencia a política econômica da esquerda. No caso do Lula e do Gutierrez, de fato, houve uma mexida para o centro. No caso do Correa, ele se mantém no mesmo lugar, não só o Correa, como outros. E, no longo prazo, essa disciplina também nem sempre leva à convergência. No caso do Brasil, o PT fez uma mudança programática e permaneceu, do meu ponto de vista, houve, óbvio, uma chegada para a esquerda no segundo governo, por condições, enfim, que tem a ver com essa história toda, mas, do ponto de vista econômico, a ortodoxia reinou. A gente teve até ontem, a gente estava falando do tripé macroeconômico, e a Dilma fez a campanha se defendendo da Marina, dizendo que ia manter o tripé macroeconômico. Então, tinha uma preocupação grande de manter a credibilidade do mercado. E a pergunta é o que explica esses padrões. Se alguma pergunta foi para esclarecer, tiver dúvida, fiquem à vontade. Tá? Então, o que explica os diferentes padrões? A questão central que eu argumento no meu livro, que explica esses diferentes padrões, é a escassez e a abundância de dólares. O que, em princípio, é um argumento simples, depois vai ficando um pouquinho mais complicado, mas a ideia é que, em maus tempos, em tempos de escassez de dólar, a influência do mercado é muito forte. Em bons tempos, tempos de abundância de dólar, a influência do mercado é fraca. E aí a pergunta, obviamente, isso aí eventualmente já foi dito antes, a pergunta é o que determina essa escassez e essa abundância de dólares na América Latina. E aí, na verdade, isso aí dentro desse meu primeiro livro, no segundo livro eu continuo explorando esse mesmo fato. Eu digo que tem dois indicadores fundamentais para explicar a escassez e a abundância de dólares na América Latina que não tem a ver com o que os governos decidem, não tem a ver com política de governo. O primeiro é o preço das commodities, e agora, eu vou te dizer que esse projeto começou há muito tempo atrás. Era mais difícil explicar, agora é trivial, todo mundo sabe do que eu estou falando. As commodities sobem, tem muito dinheiro que entra na economia. Isso aqui, na verdade, é o PIB da América Latina, e um indicador de preço das commodities da United Nations, e você vê que tem uma relação bastante forte, positiva, mais forte ainda depois dos anos 2000, quando as commodities realmente foram para o espaço e o PIB da América Latina também. Exatamente, sem dúvida alguma. E aí, na verdade, a relação já existia, né, mas esse pulo das commodities tem a ver com a China. Na questão dos juros internacionais é só um pouquinho mais sutil. A gente é muito dependente de capital externo, a gente faz muita diferença quando a gente está em ondas de entrada e saída de capital externo, só que o capital externo em parte se motiva por políticas domésticas, mas em grande parte se motiva pelos custos do capital no mundo. Então, em geral, quando os juros americanos estão baixos, como tiveram nessa última década, o investidor tende a se movimentar, a se mover para os mercados emergentes. Então, o que a gente vê é essa entrada de dólares que a gente precisou do Manteiga reclamando de guerra cambial, tentando proteger de alguma maneira o país de tanto dólar que estava entrando, principalmente depois de 2008. Quando os juros americanos sobem, o investidor tende a ficar mais avesso ao risco e recolocar o seu dinheiro nos países desenvolvidos. Então, a relação com commodities é positiva do PIB e a relação do PIB com taxa de juros internacionais é negativa. Então, esses dois fatores, na verdade, é que eu analiso no livro, e a combinação deles num cenário muito bom e num cenário muito ruim afeta a capacidade do mercado de influenciar ou não política econômica. Então, como é que isso funciona? Bons tempos para a gente, América Latina, são tempos em que as commodities estão altas e as taxas de juros no mundo estão baixas. E isso acontece porque, nesses momentos, a gente tem muito baixa demanda por dólares, tem muito dólar entrando. Então, as receitas de exportação estão altas, as entradas de capitais estão altas, porque os juros estão baixos, o apetite por risco é alto, e isso dá uma larga margem de manobra para a esquerda, para não precisar agradar ou criar políticas de atração de investidores financeiros. O contrário acontece nos nossos maus tempos, que é, infelizmente, nesse momento, para onde a gente está caminhando, que é preços de commodities baixando e taxas de juros americanos subindo. Quando isso acontece, existe uma alta demanda por dólares, porque a gente não tem... as receitas de exportação baixam, as entradas de capital baixam também, porque os juros estão altos e o apetite por risco cai,
E o que acontece com a esquerda é que ela sofre uma imensa pressão para trazer capital para a economia. Para trazer capital para a economia, é preciso falar a língua do mercado e todas as políticas de confiança que a gente viu depois da eleição estão muito associadas a isso. A necessidade de mostrar que você é confiável para o investidor, para que o investidor coloque dinheiro na economia e evite uma crise mais séria. Então, grosso modo, bons tempos a gente tem margem de manobra e maus tempos a gente não tem. E o mais importante, esses maus tempos e bons tempos não são determinados domesticamente, não são alguma coisa que a gente pode definir. Então, só para resumir isso aqui, de uma maneira muito simples, preços de commodities, taxa de juros americano, quando a taxa de juros está alta e os preços estão baixos, a gente tem baixa oferta de dólares e alta demanda. Quando a gente está em preços de commodities altos e taxa de juros baixos, a gente tem alta oferta de dólares e pouca demanda. Esses são os maus tempos que eu estou falando, esses são os bons tempos que eu estou falando, e a disciplina do mercado acontece nessa direção. Ou seja, a gente caminha dos maus tempos para os bons tempos, como foi entre 1990 e os anos 2000, a disciplina diminuiu bastante. Se você vai em país, por exemplo, na época que eu estive fazendo pesquisa de campo, no Equador, na Venezuela, na Argentina, a pessoa da FMI era uma pessoa júnior, porque o governo não falava com a FMI. Ela ficava ali sentadinha na sala dela, fazendo pesquisa, e ninguém falava com ela. E eu tive, tanto com investidores como pessoas do governo, da área econômica, e o que você percebe é que sim, existe um distanciamento brutal entre investidores e governo. Nos tempos ruins, tem roadshow todo dia. O mercado fala com o governo o tempo inteiro. É uma relação bastante diferente. Então, o que a gente vê na América Latina é que isso varia muito. Então, esse consenso no mercado de que a impressão nos países emergentes é muito forte, não é verdade. Ela foi muito forte nos anos 90, provavelmente vai voltar a ser muito forte nos próximos anos, mas não foi nos anos 2000. Então, no curto prazo, qual é a implicação dessa história toda? É que os bons e maus tempos variam de acordo com o cenário internacional, assim como a capacidade do mercado de influenciar a política econômica na América Latina. Isso aqui, na verdade, é um indicador que foi criado ao longo do período livre, que agora estou explorando num outro projeto sobre voto econômico, mas a gente chama, eu criei junto com o César Zucco, que é um indicador de Good Economic Times, tempos bons para a América Latina. Então, esse indicador, de alguma maneira, resume o movimento de preços de commodities e taxa de juro. Então, ele é mais baixo quando as commodities estão baixas, os juros estão altos, juros internacionais, e ele sobe quando as commodities sobem e os juros baixam. Então, esse indicador reflete, como todo mundo pode perceber, os anos 80, que foram muito ruins, um cenário internacional muito desfavorável para a América Latina, melhorou nos anos 90, caiu no final dos anos 90 com crise asiática, russa e afins, e esse foi o cenário que a gente teve a partir de 2003, coincidentemente, desde que o PT entrou no governo. Então, é um cenário brutalmente favorável. E isso aqui, por fim, é a nossa marolinha, que, de fato, foi uma marolinha, porque a crise financeira aconteceu em 2008 e, logo em seguida, a gente teve uma saída rápida de capital, todo mundo entrou em pânico, mas depois a China, enfim, reaqueceu a economia, as commodities subiram e as taxas de juros americanas descaíram tremendamente. Então, foi uma marolinha naquela época. Se esse gráfico continuasse, e eu estou trabalhando na continuação dele, aí a gente ia ver o que era a crise, porque, de fato, nos últimos anos, as commodities caíram 25% e as taxas de juros estão para subir. Então, quando se diz que não tem crise hoje em dia, o fé ou ignorância. Tem uma crise séria acontecendo no mundo, nos países emergentes e Brasil junto. A gente pode discutir se o Brasil está melhor, pior ou no meio, mas que existe uma crise séria acontecendo hoje e que não tinha uma crise séria acontecendo em 2008, isso é tudo verdade. Então, o que eu argumento no livro é que não é coincidência que nos anos 80 e anos 90 a gente viu uma série de giros à direita, a maior parte daqueles giros que a gente viu no gráfico que eu mostro, aconteceram nos anos 80 e 90, que foram maus tempos. Foi um tempo em que a esquerda tomou poder e simplesmente não tinha como se livrar da pressão do mercado, era muito complicado. E é interessante porque tem duas categorias de esquerda que ficou na esquerda, naquele meu gráfico que eu mostro as eleições. Uma categoria é uma pessoa no começo dos anos 80, pós-crise da dívida, que não tinha ideia do tamanho do buraco, tipo uma Alan Garcia, que ficou na esquerda e, enfim, aconteceu um colapso. E a outra metade, mais da metade, é a esquerda que permaneceu na esquerda durante esse período de boom econômico e porque pôde permanecer na esquerda e ali ficou. E justamente, então, é curioso porque tem toda uma literatura sobre a questão do retorno da esquerda, os anos de democracia que levaram ao retorno da esquerda, e eu tenho uma visão um pouco cética em relação a isso. Eu acho que a esquerda pôde ser esquerda durante esses últimos anos, provavelmente a esquerda não poderá ser tão esquerda assim nos próximos, e eu acho que isso tem muito a ver com condições internacionais. E
Na verdade, é curioso, porque hoje em dia está tendo essa discussão, enfim, isso aqui acaba se aplicando muito à situação que a gente está vendo hoje na Dilma no Brasil, depois se vocês quiserem conversar sobre isso, mas eu vejo assim, a tentativa, existe uma pressão gigantesca para que ela, obviamente, se adeque e faça um giro ortodoxo e mantenha o Levi, e, enfim, crie alguma espécie de confiança para conseguir chegar até o final do governo. Por outro lado, hoje em dia o que a gente vê é que o PT, que em 2002, de alguma maneira, reclamou bastante, ficou bastante insatisfeito, mas em algum momento aceitou, porque, enfim, o presidente era popular, tinha dinheiro, tinha ministério, tinha um monte de coisa, e que hoje em dia não tem. Então, o que a gente vê, existe uma pressão muito forte dentro do PT hoje para que a Dilma faça a volta do giro à esquerda, que era basicamente o plano B que o PT daquela época, de 2002, esperava que fosse acontecer e o mercado esperava que fosse acontecer, que em algum momento o PT fosse voltar às suas origens e não voltou, para surpresa de todo mundo. Então, no longo prazo, essa parte é um pouquinho mais... Ela é mais complicada de explicar e eu acho que normalmente, quando eu apresento esse projeto, eu fui muito... No início desse projeto, a minha discussão era toda com literatura de globalização e democracia. Mas, no meio do projeto, começou a surgir essa literatura de volta de esquerda, esquerdas diferentes, esquerda radical, esquerda moderada, e eu fui empurrada pelos editores e pelos reviewers e tudo, para dar uma resposta, já que eu tinha uma história, para dar uma resposta da minha história, para minha resposta para essa história. Então, em certo sentido, essa visão de longo prazo é um pouco isso, essa resposta, o que eu acho que é a perspectiva e por que nós temos duas esquerdas diferentes. No longo prazo, o que vai definir, do meu ponto de vista, se vai existir uma convergência e um equilíbrio da esquerda mudando para a direita, ou se esse equilíbrio não vai acontecer e a esquerda vai continuar sendo esquerda de tempos em tempos, pelo menos, é a vulnerabilidade dos países a esses ciclos de booms e de crises. Então, países de baixa vulnerabilidade, como é o caso do Brasil, a minha perspectiva é que a esquerda, de fato, se mova para o centro e não volte mais. E isso, volta e meia também, tem toda uma discussão sobre, a gente conversou sobre o livro na APSA, mas e a Dilma, e a campanha de esquerda da Dilma? A Dilma, do meu ponto de vista, ela não fez uma campanha nem um pouco mais à esquerda do que ela fez o governo, ela prometeu continuar. O giro dela foi porque ela mudou, tendo prometido continuar. Mas eu não vejo no discurso do PT hoje, ou da Dilma, ou de quem quer que seja, talvez do PT que está querendo sair do governo, mas assim, o discurso oficial do PT não é um discurso mais à esquerda como era um discurso de 89, de 94, ou de 98, ou de 2001. Definitivamente não é mais. Então, a esquerda, de alguma maneira, aqueceu. Nos países de alta vulnerabilidade, o que se imagina é que a gente vai ver mais divergência, ou seja, uma esquerda mais radical, ou mais esquerda, ou mais diferente da direita do que nos outros casos. Então, nesses lugares, o que se vê vai ser um giro à direita nos maus tempos e uma redistribuição radical em bons tempos. E qual é a história? A história é o seguinte, a esquerda entra no governo num país em que a vulnerabilidade não é tão alta, e ela descobre qual é o tamanho da limitação, do que não se pode fazer, que foi o caso do PT em 2002. Rapidamente percebeu o que não dava para fazer, porque se fizesse, ia todo mundo embora, não ia ter mais investimento, ia ser um problema. Como no caso do Brasil, a situação entre os bons tempos e os maus tempos não muda muito, porque o Brasil é um país de uma economia mais complexa, que não é tão dependente de commodities como os outros países, tem um setor privado muito forte, não é a mesma coisa que o Chile, não é a mesma coisa que o Equador. No Brasil, os bons tempos e maus tempos não são tão diferentes. Então, uma vez que a esquerda aprende o que não dá para fazer, o que não dá para fazer não muda muito. Então, não tem nenhuma razão para vir de novo um governo prometer aquilo que já se sabe que não dá para fazer. No caso de um país como o Equador e a Venezuela, maus tempos e bons tempos são dois países diferentes. Assim, hoje eu não sei quanto é que está o petróleo, 40 ou 30, não sei. Já teve 150. Venezuela de petróleo de 150 é um país, Venezuela de petróleo a 40 é outro país, é outra condição, outro tudo, muda tudo. Então, nesse sentido, nesses países, sempre vai ser possível fazer um governo de esquerda, como se promete com toda a esquerdice que é possível, nos períodos bons. Então, a Venezuela, quando tem dinheiro, tem muito dinheiro. Quando não tem dinheiro nenhum. Venezuela e Equador. Então, a diferença entre os bons tempos e maus tempos é muito grande nesses países. Então, continua tendo esse incentivo para prometer na esquerda. Se não der, como no Gutierrez, ele faz o giro à direita. Se der, como Correia, ele vai e faz o seu governo de esquerda. Então, o eleitor, de alguma maneira, também percebe que ainda tem diferença entre as propostas de esquerda e direita, e isso se reforça. Isso aqui é só para ilustrar, na verdade, as diferenças. Isso aqui é a variação de receitas fiscais do governo sobre PIB entre o melhor e o pior ano desses últimos anos, ou seja, entre 99, foi um ano ruim, e o melhor ano, que foi 2010.
Ou seja, as receitas fiscais do governo do Equador, a diferença foi de basicamente 10 pontos percentuais, receita em relação ao PIB. Na Venezuela, mesma coisa. Argentina, Chile vai descendo. Brasil, México, Peru, Uruguai, menos. Então, isso aqui mostra, assim, isso aqui são 2 países diferentes. Aqui não necessariamente. Então, como conclusão, o mercado vota, sim, o mercado vota em governos conservadores, é bastante claro esse padrão de voto na América Latina. E, inclusive, é interessante, depois que o governo de esquerda é eleito e faz esse giro ortodoxo, em geral, o mercado volta para o seu lugar. Então, no caso do Brasil, por exemplo, voltou depois do Lula. No caso do Equador, da Venezuela, da Argentina, nunca mais. Então, tem continua um custo de longo prazo se a agenda continua de esquerda. Em que condições o voto do mercado influencia a política econômica? Ele só influencia em maus tempos, em períodos de escassez de dólar. Então, em períodos de abundância de dólar, que tendem a acontecer quando as commodities estão altas e as taxas de juros internacionais estão baixas, não tem uma pressão do mercado muito forte, existe muito mais margem de manobra para os governos de esquerda. E como é que isso acontece no longo prazo, a influência do mercado? O que a gente vai ver é que convergência ou divergência, quer dizer, a esquerda fica volta para o centro ou, eventualmente, governa da esquerda, dependem da exposição desses países a esses ciclos de abundância de dólares. E aí as implicações disso? As implicações são que a gente consegue redistribuir em bons tempos, o que é bastante frustrante. Recentemente, estava até comentando em sala de aula, um trabalho da Evelyn Huber e mais alguns, falando sobre como o aumento de gastos sociais, como é que a esquerda se consolida na América Latina e tal. E a história dela é que demora um tempo, e que esse tempo foram 15 anos. 15 anos depois da democracia, certas coisas acontecem. Então, nesse sentido, a expectativa dela, quero crer, é que isso vai continuar acontecendo. Passaram 15 anos, estamos continuando, e a gente vai ver mais esquerda governando nos próximos anos. Eu acho que não. Então, do meu ponto de vista, o que acontece é, a gente, em tempos bons, tem um espaço para manobrar, e manobra, faz, e redistribuiu. Não são todos os países, a América Latina toda redistribuiu na última década, mas, sem dúvida, uns mais, outros menos. Então, a esquerda teve o seu momento de oportunidade. Em maus tempos, esses giros à direita, que acontecem com imensa frequência, então não são nem de longe uma exceção, eles são a regra na América Latina, geram frustração, geram apatia, e não preciso nem ilustrar isso aí, a gente está vivendo isso hoje. Então, tem uma frustração, tem a sensação de pouco controle das pessoas sobre a agenda do governo. Você vota em alguma coisa e vem alguma coisa muito diferente. E a perspectiva agora, de fato, é uma perspectiva de fim dos bons tempos, né? Então, os 2 indicadores que na verdade me interessam, que eu acho que definem o cenário internacional para a América Latina, estão piorando. A gente já começou a ver uma chegada para a direita da Cristina. O Equador está passando por um processo de ajuste fiscal seríssimo e uma certa mudança de discurso. Aqui a Dilma, desnecessário falar. E, então, acho que a perspectiva da gente agora vai ser uma esquerda, é como eu dizia na época da eleição, que Dilma 2 vai ser muito mais Lula 1. E eu acho que agora a esquerda que vem por aí, nesses próximos anos, vai ser uma esquerda muito mais parecida com a dos anos 90, que vai fazer o que dá dentro de uma limitação muito grande do que a esquerda que a gente viu nos últimos anos. E é isso.